É muito bom nós buscarmos o conhecimento da palavra, porque São Jerônimo vai dizer: a ignorância da palavra, das Escrituras, é a ignorância de Cristo. É o programa Bíblia no meu dia a dia, isso mesmo. É muito bom ter a sua companhia e juntos fazer a leitura orante da palavra de Deus. É Lectio Divina, leitura orante, no método segundo aquele que ensinou o Padre Jonas a Bíblia no meu dia a dia. Para a gente viver bem o nosso estudo bíblico, não tem outra possibilidade que não seja uma leitura atenta, mas também conduzida pelo Espírito Santo. Por isso que todas as vezes que nós formos ler a Bíblia, nós não podemos lê-la como um livro qualquer. Nós temos que invocar o Espírito Santo para que ele nos conduza na leitura, nos dê o entendimento, ilumine a nossa razão e faça com que a nossa vontade ela possa caminhar na direção da vontade de Deus. Vamos suplicar juntos o Espírito Santo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pega aí a sua Bíblia, toma o seu caderno e anote comigo o texto que nós iremos estudar hoje. Nós estamos no capítulo 21 de Números, então anota aí Números 21, versículos de 4 a 9. Números, capítulo 21, versículos de 4 a 9. A gente vai ler juntos o texto e depois vamos meditá-lo. Os israelitas partiram do Monte Or pelo caminho que leva ao Mar Vermelho, para contornarem a terra de Edom. Durante a viagem, o povo começou a impacientar-se e se pôs a protestar contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que nos fizeste sair do Egito? Para morrermos no deserto? Não há comida nem água e já estamos com nojo desse alimento miserável. Então o Senhor mandou contra o povo serpentes venenosas que os picavam e muita gente de Israel morreu. O povo dirigiu-se a Moisés e disse: pecamos falando contra o Senhor e contra ti. Roga ao Senhor que afaste de nós as serpentes. Moisés intercedeu pelo povo e o Senhor lhe respondeu: faze uma serpente venenosa e coloca sobre uma haste. Aquele que for mordido, mas olhar para ela, ficará com vida. Moisés foi e fez, pois, uma serpente de bronze e colocou-a sobre um poste. Quando alguém era mordido por uma serpente e olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Mais uma vez, impaciência, murmuração, querendo voltar para o Egito. Por que nós saímos do Egito? Por que nos trouxeram para cá? Esse alimento miserável, gente, Deus estava fazendo cair o maná do céu para que eles não morressem de fome. Agora eles estão dizendo que esse alimento é miserável. Não tem como, o castigo tem que vir, a punição tem que vir. Foi enviado serpentes que picaram muitos deles e muitos deles morreram. Caíram em si, foram a Moisés, disseram que erraram, se arrependeram, suplicaram. Deus dá uma ordem para Moisés: vai lá, pega uma serpente, coloca ela numa haste, produz uma serpente, coloca numa haste, e todo aquele que olhar para essa serpente, se ele tiver sido picado por uma serpente, olhar para a serpente de bronze, ele vai ficar curado. Moisés obedece, faz uma serpente de bronze, levanta essa serpente numa haste e diz para o povo: quem for picado por uma serpente e olhar para a serpente de bronze, ficará curado. Aqui a gente está vendo a realidade literal, mas o interessante da leitura espiritual é que Jesus faz a leitura analógica. Assim como a serpente de bronze foi levantada no deserto, o Filho do Homem será levantado no madeiro da cruz. Para quê? Para curar, para nos salvar do pecado. Vamos nos lembrar que foi a serpente que fez o homem pecar no jardim do Éden, não é verdade?
Agora essa serpente, ela é feita de bronze, ela é levantada e ali exige obediência e fé daquele povo murmurador. Veja só, murmurar contra Deus é desprezar sua providência. Eles desprezam a providência, eles desprezam aquele alimento que cai do céu, alimento miserável. Olha que ingratidão, que desprezo pelo dom divino. E o maná é a figura da Eucaristia, o nosso alimento, que vai estar nos alimentando até o fim dos tempos. Porque assim Jesus quis ficar na sua igreja e se dar a nós. Agora vamos ver o que acontece. O pecado. O pecado morde e mata. Veja só a consequência do pecado. Vamos perceber também o juízo. Deus dá um juízo, manda as serpentes venenosas. Ela pica, mas ela é instrumento de despertamento. Há arrependimento e súplica. Depois, a cura, a serpente de bronze. Fé e obediência. Olhe com fé e será salvo. Veja a dinâmica de Deus. Veja a dinâmica de Deus para conosco. De tal modo Deus amou o mundo que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Primeira coisa, abomine a murmuração, rejeite a murmuração, não murmure, porque a murmuração ela é incenso oferecido ao diabo. É ele que é o provocador da murmuração, é ele que quer que murmure, que as pessoas murmurem, reclamem, vejam as coisas negativas em tudo, não consegue ver nada de positivo. Quantas vezes a gente percebe isso acontecer? Mas também entenda, o pecado ele vem, morre, mas ele mata. Mata a vida espiritual em nós, gente. Não tem como a gente crescer espiritualmente continuando pecando mortalmente, pecando contra Deus. Não há possibilidade de crescimento espiritual, mas sempre vai haver um juízo de Deus. E aí é importante que a gente saiba do juízo de Deus. A gente saiba que nós temos responsabilidade com as nossas decisões, com as nossas escolhas, com a nossa vida. Entenda isso. Existe uma responsabilidade. O cardeal Ratzinger, Bento XVI, vai dizer que o juízo de Deus ele é uma boa notícia, porque vai dizer que eu não tenho liberdade de fazer o que eu penso, o que eu quero, a minha vontade, e é assim. Mas eu vou ter que prestar contas, e prestar contas ao justo juiz, Jesus Cristo. Ah, mas Padre, ele é misericordioso, mas ele é justo, ele não vai voltar atrás diante do juízo, ele tem que fazer juízo, senão ele está negando-se a si mesmo. Ele é misericordioso, estamos no tempo da misericórdia, mas quando nós tivermos que prestar conta no juízo particular ou no juízo final, se Jesus voltar na nossa geração e nós não morrermos, recebermos o nosso corpo glorioso e formos para o juízo final, nós vamos ter que prestar contas. Então, a consciência do juízo precisa despertar o arrependimento, precisa despertar a súplica. Deus, salva-me, ajuda-me, eu preciso de Ti, eu não consigo sozinho. E depois o remédio. Lá foi a serpente que figura Cristo, é a analogia do Cristo. Então aqui a gente está fazendo aqui a leitura espiritual, já olhamos a questão da analogia, da moral, da vida eterna. E agora a gente precisa tomar uma decisão, não é? Olhando para aquele que foi transpassado, morreu para nos salvar. Comece a fazer a meditação da paixão de Cristo. Tome uma cruz, aqui nós temos uma cruz no cenário do nosso programa, e ela é bem realística. Jesus está bem sanguentado. Aquelas feridas, aquele sangue derramado, aqueles pregos pregados nas mãos e nos pés. Homem das dores, foi por mim, foi o meu pecado que o crucificou. Então, quando eu olho para a cruz, eu medito a paixão do Senhor, isso desperta amor, isso desperta arrependimento dos meus pecados, isso desperta compromisso, súplica por salvação. É muito importante que eu e você meditemos a paixão do Senhor. E ao meditar a paixão do Senhor, peçamos ao Espírito Santo na meditação de cada chaga, dos sofrimentos,
que o amor por esse Deus que morreu por mim cresça no meu coração. E ao crescer no meu coração, eu vou querer amar de volta. E amar de volta é observar os mandamentos, é buscar as virtudes, é viver uma vida de santidade, é fazer a vontade de Deus. Então, eu gostaria de colher como mensagem para nós hoje exatamente isso. Deus é misericordioso e justo. Mediante ao nosso arrependimento e confissão dos nossos pecados, a justiça se revela como misericórdia. Caso não haja arrependimento e súplica a Deus por mudança de vida, a justiça será condenação. A condenação não é escolha de Deus, mas do ser humano impenitente. É hora de meditarmos a paixão do Senhor na contemplação da cruz e deixar com que o amor cresça no nosso coração e nos provoque a escolher o caminho da santidade. Olharão para aquele que foi transpassado e serão salvos. É prática espiritual da igreja a meditação da paixão do Senhor. Separe a sexta-feira. Se você tem dificuldade de meditar, faça uma via sacra. Vai passando por cada etapa do sofrimento de Cristo e deixa crescer no seu coração o amor. Com certeza, o amor crescendo, a resposta vai ser amor a Deus e aí fidelidade a Ele. Fidelidade total ao Senhor. Vamos rezar? Essa palavra provoca oração, resposta para Deus. Senhor, muitas vezes eu murmurei, muitas vezes eu reclamei, muitas vezes eu não fui justo com o Senhor. O Senhor tem me abençoado, o Senhor tem feito tantas coisas maravilhosas na minha vida, em momentos de impaciência, em momentos onde eu não sei esperar o tempo do Senhor, muitas vezes vem no meu coração essa tendência da reclamação, da murmuração. Eu acabo desprezando a sua providência e tudo aquilo que tens feito por mim. Mas hoje, diante dessa palavra, eu não quero ser ingrato, mas eu quero ser tomado por uma gratidão nos momentos felizes, nos momentos tristes, nos momentos de perda, nos momentos onde a felicidade reina, nos momentos de provação e sofrimento. Eu quero me alegrar. Nos momentos onde eu estou vivendo dificuldades, eu não reclamarei. Eu agradecerei ao Senhor e colocarei os meus olhos na sua paixão. Contemplarei os seus sofrimentos e entenderei que o pecado que eu cometo hoje crucifica o Senhor. E eu quero, na verdade, olhar para a cruz e experimentar arrependimento, salvação e decisão de seguimento. É isso que eu desejo e é isso que cada um dos meus irmãos que agora rezam comigo também desejam. Muito obrigado, Senhor. É exatamente isso. Não é projeto de Deus a nossa condenação. Padre, qual é o meu destino? O destino que Deus decidiu para você é o céu. Agora, a condenação vai vir porque eu escolho a salvação. Eu não vou escolher, não. Só estou dando o exemplo. Eu escolho a condenação. E aí Deus, como juiz, vai ter que dar a sentença. Mas não era a vontade dele. Mas ele precisa ser justo. Então, meu irmão, contempla a paixão, cresça no amor a Deus e seja fiel a Ele. Que Deus abençoe você e a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.